aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, nós te rendemos graça por este novo amanhecer, por este novo dia. Pai bendito e amado, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viemos a ti, meu Pai, te agradecer pela sua misericórdia, meu Pai, que é a causa de não sermos consumidos, porque se renovam a cada manhã. A tua palavra nos diz, porque isto é bom e agradável a Deus, que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos a Ti, já Te pedindo discernimento dos nossos pecados, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha uma vida de comunhão contigo. Senhor, nesta hora, visita mentes, almas e corações que precisam de cura, de libertação, Senhor, de arrependimento, de perdão, Pai, e de salvação. Pai bendito e amado, em nome de Jesus. Senhor, toma todos aqueles que estão cansados. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá força ao que está cansado e dá vigor ao que não tem nenhum vigor. A Tua palavra diz, Pai querido e Pai amado, que o Senhor tira o pobre do pó, do monte de monturo e faz sentar ao lado de príncipes. Senhor e Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, nos abra a porta para a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que haja em nome de Jesus discernimento, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja perdão, que haja libertação, que haja transformação, que haja remissão, que haja redenção, que haja livramento, graça, misericórdia, favor. A Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos e riquezas celestiais. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que haja perdão e salvação em nome de Jesus. Nos alinha a Tua vontade, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos. Livra-nos, Pai, dos maus, livra-nos do poder de estranhos. Cobre a nossa cabeça, Senhor, no dia da batalha. Sim, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor animou Josué, meu Pai querido. Após, Senhor, o Teu servo Moisés está morto, o Senhor vai e anima Josué, meu Pai querido, que era servo de Moisés, para que ele se levantasse, para que ele e todo aquele povo passasse o rio Jordão, porque o Senhor tinha uma promessa, Senhor, para Josué e todo aquele povo. Então o Senhor pede para que a gente se levante, o Senhor nos anima, Senhor, o Senhor nos dá a orientação de nós nos esforçarmos e termos bom ânimo, de nós sermos fortes e corajosos. O Senhor deu a Josué a orientação, a instrução dele ter o cuidado de fazer tudo quanto o seu servo Moisés, Pai, tinha escrito no livro da lei, a lei de Deus, para que então tivesse o cuidado de fazer tudo quanto nele estivesse escrito, para que Josué tivesse o cuidado de fazer tudo quanto na lei de Deus estivesse escrito. Que as palavras da lei não saíssem da boca de Josué, que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. E Josué, seguindo a sua instrução, Senhor, o Senhor estaria com ele por onde quer que ele fosse. Ele seria próspero e sucedido se tão somente, meu Pai, ele meditasse na lei de Deus e fizesse tudo quanto nele está escrito. E esta é a orientação que o Senhor nos dá, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, de sermos praticantes da Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de nos alinharmos à Tua vontade. Amém? Glória a Deus. Nos envia, Senhor, Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faz cessar as guerras, Pai, aqueles, meu Deus, irmãos que estão passando por algum tipo de batalha espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor quebra o arco, corta a lança, que o Senhor queima os carros no fogo, Senhor. Então a Tua palavra diz aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toma todos os irmãos, Pai, que estão passando por algum tipo de batalha espiritual. Faz cessar as guerras, Pai. Fortalece cada um, meu Deus, desses irmãos para fazer a Tua obra, meu Pai. Abrindo a porta da Tua palavra para eles, meu Deus, para todos nós, Pai bendito e amado, nos dando autoridade, meu Deus, como o Senhor deu aos seus discípulos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Protege, meu Deus, os lares, protege as famílias, Pai. Resgata as famílias, Pai, em reconciliação, em perdão, em salvação, para Te adorar. Protege os filhos, Pai. Protege os pais, protege, meu Deus, os cônjuges, Senhor, em nome de Jesus. Pai bendito e amado, nos abra entendimento da Tua palavra. Nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor,
Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Marta hospeda Jesus em sua casa. E o que é natural, quando hospedamos alguém em nossa casa, é nós cuidarmos do zelo do bem-estar da visita. Mas Marta, ela supre, ela se volta totalmente para o serviço. Quem recebe de fato Jesus, o Mestre, é Maria, sua irmã. É Maria que se senta aos pés de Jesus para ouvir os ensinos de Jesus. E Marta, vendo a sua irmã sentada ouvindo Jesus, enquanto ela estava atarefada com muitos serviços, onde Marta ela se viu assoberbada, atarefada com muitas coisas e não mais dando conta, ela foi questionar a Jesus se Jesus não se importava que ela fizesse todas as tarefas só, enquanto a sua irmã estava lá aos pés de Jesus. E Marta, ela pede a Jesus para que Maria fosse ajudá-la. Mas Jesus exorta Marta, que Marta estava afadigada, preocupada, ansiosa com muitos serviços, muitas coisas, enquanto uma só era necessária. E o Senhor nos dá hoje um entendimento do que de fato é necessário nas nossas vidas. Os nossos afazeres, eles são importantes, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Mas o que de fato Jesus nos diz que não nos será tirado são a sua palavra, é os ensinamentos, é aquilo que de fato nos mantém vivos. É a sua presença, é a sua palavra, é a sua misericórdia, é a sua graça, é aquilo que nós temos que aprender de Jesus Cristo para colocarmos em prática, para nos voltar para Ele, para nos converter à Tua palavra, para desenvolver a nossa salvação todos os dias e para termos comunhão com Ele. Porque o que nós vamos aprender de Jesus Cristo é o que vai nos manter, é o que vai nos sustentar e vai sustentar também todas as outras áreas da nossa vida. Então o Senhor está nos chamando para nós nos voltarmos, para a gente dar prioridade de fato o que importa, de fato o que é necessário. Aqui, Marta, as suas emoções, elas foram abaladas porque ela não deu conta de todo aquele serviço. Quantas vezes nós nos prontificamos a fazer algo por nós mesmos e quantas vezes nós não damos conta? Nem o ser humano acaba se sobrecarregando, acaba se fadigando, acaba ficando cansado, porque estamos fazendo na força dos nossos braços, nosso próprio entendimento, nas próprias emoções, e isso acaba sobrecarregando, causando uma sobrecarga, aquilo que a gente não pode carregar. E Jesus nos chama para nós irmos primeiramente para os seus pés, porque Ele que vai nos instruir, Ele que vai nos conduzir, Ele quer que a gente viva da maneira dEle. Ele não quer que a gente fique sobrecarregado, cansado, preocupado, a ponto de a gente não ter tempo de qualidade para ir para a sua presença. Mas em primeiro lugar, nós primeiro precisamos ir para a presença. E o que nós recebemos de Jesus é que nós vamos conduzir a nossa vida. Então Jesus está nos exortando aqui a ir em primeiro lugar para a sua presença, a caminhar com Ele, a aprender da sua palavra, para que a nossa vida seja alicerçada na sua palavra. A palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amor a Deus consiste em obedecermos a sua palavra, em priorizarmos a sua palavra, para que todas as áreas da nossa vida seja alicerçada, não nas nossas emoções, não no nosso próprio entendimento, nem na nossa própria vontade, mas no que Jesus vai estar nos falando. Então, os ensinamentos de Jesus nos ensina de que modo a gente vai viver. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11:28. Jesus diz: vinde a mim, assim diz a palavra do Senhor.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Marta ela se viu cansada, sobrecarregada, não dando conta de, ela foi até Jesus. Mas Marta, ela foi questionar a Jesus porque ela estava fazendo tudo só e pedindo para que Jesus convencesse a sua irmã a ir ajudá-la. Mas quando Marta foi questionar para Jesus, Jesus entregou para Marta o que de fato era necessário, que eram os ensinamentos dele. Então o Senhor está nos ensinando que nós devemos ir até Ele, tomar essa atitude. Todos aqueles que estão se sentindo cansado, sobrecarregado, a gente vai até Jesus. E quando a gente vai até Jesus, Jesus quer que eu e você entregue as nossas atitudes, entregue o modo pelo qual nós estamos vivendo e que está causando cansaço e sobrecarga. Então Jesus estava falando ali para Marta: Marta, você está afadigada com muitas coisas. Jesus deu discernimento a Marta, por que ela estava daquele jeito, a ponto de confrontar, de abalar ali as suas emoções. O fato de se incomodar ali porque sua irmã estava ouvindo os ensinamentos. Então o cansaço de Marta fez com que ela tomasse essa atitude. E muitas vezes o cansaço, nosso cansaço, a nossa maneira de viver ou de fazer as coisas e de não estar em concordância com a vontade de Jesus é que causa cansaço, é que causa sobrecarga. Mas Jesus, ele pede para eu e você a gente tomar a atitude de ir até ele. Aqueles que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, ir até ele que ele vai dar alívio. Ele vai nos dar a instrução de que modo é que a gente deve viver. Então ele fala, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer que a gente aprenda dele. Qual é a maneira que o Senhor quer que a gente viva, que a gente haja, que a gente pense, que a gente fale, que a gente decida da maneira dele. E ele diz, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque as emoções, os sentimentos provêm da alma. Ele diz que vai nos dar descanso a partir do momento que a gente tomar essa atitude e entregar a nossa maneira de viver e aprender dele, que é manso e humilde de coração, ele vai nos dar descanso para a nossa alma. Ele nos diz, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele está nos dando a sua palavra para que a gente pratique e obedeça essa palavra, para que a gente viva então do modo dele, para que a gente tenha alívio e descanso. É do modo de Jesus. Amém? Glória a Deus, que ele nos ensina por meio da sua palavra. Ele pede para que eu e você fique como Maria, tire tempo de qualidade para ouvir os ensinamentos e todas as áreas da nossa vida, serviços, trabalhos, família, todas as áreas das nossas vidas vão ser alicerçadas na sua palavra, vai ser conduzida pelo que o Espírito Santo nos diz, porque a partir do momento que a gente obedece à palavra do Senhor, Jesus, ele pede ao Pai o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Então nós vamos estar em concordância com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, a palavra está nos dizendo aqui que todos aqueles que têm sentido falta de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, a sabedoria, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor consiste em odiar o que é mal. E a palavra que está nos exortando é nós pedimos sabedoria a Deus. Mas pedir com fé, que a todos é dada, sem parcialidade. O Senhor não vai fazer parcialidade àquele que te pedir a Ele sabedoria. Amém? Versículo 6, a palavra nos diz, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Versículo 7,
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então o Senhor está nos exortando a pedir sabedoria, mas pedir com fé. Pedir na certeza que o Senhor já concedeu e a todos Ele dá, sem parcialidade, sem fazer distinção. O Senhor está nos dando a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem lá do alto. O Senhor, quando Ele apareceu ali em visão para Salomão, perguntando a Salomão, que ele podia pedir o que quiser, e Salomão, quando vendo ali o seu reinado, a responsabilidade de governar um povo numeroso, ele comparou aquele povo ao pó da terra, de tão numeroso que era. Então, Salomão, ele não se apoiou no seu chamado, no seu trono, no seu reinado, na escolha de Deus, mas ele reconheceu, com humildade, que ele precisava de sabedoria, ele precisava de Deus, ele precisava discernir segundo o coração de Deus, o poder de Deus, a mente de Deus. Ele se viu limitado. Então ele pediu a sabedoria de Deus, a sabedoria lá do alto. E Deus não só deu sabedoria a Salomão, mas deu riquezas, deu fazendas, tudo que Salomão não pediu, ele acrescentou. Então que a gente venha pedir o que provém de Deus, o que agrada a Deus, que a gente peça ao Senhor discernimento. Deus, ele se agradou de Salomão, porque Salomão, ele não pediu, a morte dos seus inimigos, ele não pediu outras coisas, mas ele pediu sabedoria, ele quis reinar, segundo ali a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 e diante, que é Salomão quem escreveu. E o Senhor nos exorta, em nome de Jesus, amém? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Nós lemos até o 12. Então o Senhor está nos falando, se nós aceitarmos as palavras dele, e esconder, guardar e esconder os mandamentos do Senhor. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor quer que a gente seja fiel à palavra dele. Quando a gente guarda essa palavra nos momentos do nosso cotidiano, o Espírito Santo nos lembra dessa palavra mediante as circunstâncias para que a gente obedeça. Quando a gente obedece, nós amamos ao Pai. A palavra do Senhor nos diz em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o Senhor nos pede para que a gente dê ouvido a Ele, que a gente incline o nosso coração ao entendimento. Paulo fala para que ore por ele em Efésios, para que o Senhor abra a porta da palavra. E é isso que nós devemos pedir, entendimento ao Senhor, que Ele nos abra a porta da palavra para que Ele nos dê a revelação da palavra. E aqui em Provérbios pede para que a gente clame por entendimento e por inteligência, para que a gente entenda. Em Salmos fala, o homem cheio de honrarias, mas sem entendimento é como um animal que perece.
Então, o entendimento nos dá o discernimento, a revelação da palavra da vontade de Deus. Se a gente clamar, né? Clamar por inteligência. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: Deus deu a Daniel espírito de excelência. Né? Daniel tinha inteligência. E o Senhor pede para que a gente busque como prata e buscar como tesouros escondidos, ou seja, para a gente garimpar, né? Para a gente se aprofundar no conhecimento, na palavra, querer aprender da palavra, procurar o sentido, o significado, a revelação, ou seja, estudar a palavra, né? Isso que é um aprofundamento da nossa parte, isso que requer tempo, isso requer a gente não se contentar com o raso, mas que a gente se aprofunde, a gente procure, né? Não é fácil procurar ouro e a prata, né? Quem trabalha, a gente já viu que quem trabalha em garimpo é um trabalho minucioso, que requer tempo, que requer trabalho e que requer observação. Então é isso que o Senhor quer, que a gente dedique a nossa vida, né, a ter o entendimento da sua palavra. Então, para procurar o ouro e a prata requer esforço, requer cuidado, dedicação, e nós só conseguimos pelo Espírito que nos fortalece. Nos submeter ao Espírito, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, um esforço da nossa parte em nos levantarmos, em nos dedicarmos ao reino de Deus, né? Ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. É o Senhor quem luta as nossas guerras, é o Senhor quem luta as nossas batalhas. E o Senhor pede para que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, ou seja, nos revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, para que o nosso espírito seja fortalecido. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, ou seja, estar nas sagradas escrituras. Vem da boca de Deus o conhecimento e o entendimento, e ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, o caráter de Deus. O Senhor nos ensina a deixar o pecado, a deixar a transgressão e se converter a Ele. Então a retidão agrada a Deus e é escudo para os que caminham na sinceridade. A gente tem um exemplo muito forte de sinceridade, que é Davi. Davi reconhecia a Deus em todos os seus caminhos. Davi atribuía a Deus a sua existência, a sua força, a sua coragem, a sua alegria, tudo ele atribuía a Deus. Davi, ele tinha suas fraquezas, Davi, ele pecou, mas Davi, ele tinha, assim como a humanidade, mas Davi, ele reconhecia a soberania, a grandeza, o amor, o cuidado de Deus, né? Ele reconhecia que sem Deus ele não podia nada, e é a mesma coisa que Jesus fala conosco: sem mim nada podeis fazer, né? Glória a Deus, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então o Senhor quer que a gente trilhe por este caminho, para que os nossos caminhos sejam conservados. Então nós entenderemos a justiça, o juízo, a equidade, todas as veredas, porquanto a sabedoria entrará no nosso coração e o conhecimento será suave à nossa alma. Ou seja, a nossa alma ela vai se deleitar no conhecimento. Nós vamos amar, né? Se agradar da sabedoria. Amém? Isso guardará a inteligência e te concederá. O bom siso te guardará. A inteligência vai nos conservar. Amém? Para nos livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Ou seja, vamos ter discernimento. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 10 em diante. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, versículo 11 em diante.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor está falando que mesmo mediante ali aquela dificuldade, aquele momento, mas só o Senhor sabia os pensamentos que tinha para eles. O Senhor tinha pensamentos de prosperidade, né? O Senhor tinha pensamentos de paz e não de mal. E é isso que o Senhor tem para nós. Pensamentos de paz, mas só Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem para nós. E Ele quer que a gente tenha acesso por meio dessa palavra. Então Ele diz para a gente ter acesso, né, a esse caminho, a esse pensamento, a esse plano do Senhor. Versículo 12, então me invocareis e orareis a mim e eu vos ouvirei. O Senhor está pedindo para a gente invocar, reconhecer ao Senhor e orar, ter comunhão com o Senhor, tornar conhecido diante de Deus as nossas petições, os nossos anseios, estar em concordância com a sua vontade através da comunhão. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, né, através de súplicas, orações e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Ele diz que Ele promete ouvir quando nós o invocarmos e a gente orar, tornar conhecido diante de Deus. Ele vai nos ouvir. E ele diz, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está falando aqui de prioridade, o Senhor está falando aqui que a gente tem que buscá-lo de todo o nosso ser, todo o nosso centro da nossa vontade, precisa estar voltado em achar Deus, em buscar a sua presença, em querer Deus, em querer obedecer, em querer saber da tua palavra, em querer a sua presença, está determinado a caminhar com Deus por meio da obediência, né? Mas buscar de todo o coração. Nós já falamos aqui que o Senhor quer que a gente busque, né? Como se busca o ouro e a prata, né? Observando com persistência, né? Como se busca o ouro e a prata, essa palavra do Senhor. Amém? E Ele diz que Ele se deixará ser encontrado se a gente tomar essa atitude de buscar de todo o nosso coração. Amém? Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então ele garante aqui, o Senhor nos diz que vai mudar a nossa sorte, que vai mudar essa situação. A partir do momento que a gente se render a Ele, a gente se voltar para Ele, converter-nos a Ele, Ele se deixará ser achado e mudará a nossa sorte. De fato, Ele vai fazer com que a gente viva o que Ele tem preparado para cada um de nós, né? Uma vida de salvação, uma vida de perdão, de libertação, de cura, de remissão. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Uma vida de abundância, segundo a vontade de Deus, segundo o que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor diz que quando a gente elevar as nossas orações, a gente pedir, Pai, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor está dizendo aqui, né, quando Ele vai se deixar ser achado, quando a gente buscar de todo o coração, para que a gente viva esse reino dele, que já está estabelecido no céu. Ele quer que a gente viva aqui na terra. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas, versículo 19 em diante, que fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Assim diz a palavra do Senhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulgações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas
O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando o Senhor nos ensina, nos chama, nos resgata, né, é para o arrependimento, para que deixe as obras da carne, que haja discernimento do pecado, que haja arrependimento, abandono do pecado, o arrependimento, confissão a Jesus, confessar o pecado a Jesus. Em Provérbios diz: mas os que confessam e abandonam alcançará misericórdia. Então, o arrependimento leva à remissão, para perdão e salvação. E o Senhor nos chama para viver pelas obras do Espírito. As obras que testifica que o Espírito Santo está em nós a partir do momento que nós começamos a obedecer a palavra de Deus. Que os frutos do Espírito Santo é o fruto do amor. Que o amor? O amor consiste em nós obedecermos à vontade de Deus. O amor consiste em nós praticarmos a palavra de Deus. Então, se nós obedecermos à palavra de Deus, todas as áreas da nossa vida vão estar em concordância com a vontade de Deus. Porque amor significa obedecer à palavra. Não é apenas um sentimento, mas é atitude, é prática da palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele manifesta em cada um de nós quando a prática desta palavra. Jesus, ele roga ao Pai, o Consolador. A palavra do Senhor nos diz em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus deixa claro aqui que aquele que eu amo é aquele que guarda o mandamento. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, é este que ama Jesus. E aquele que ama Jesus também será amado pelo Pai, será amado por Deus. Jesus vem se manifestar a cada um de nós. Versículo 22, disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém. Então o Senhor quer fazer morada em nós, o Pai quer fazer morada em nós, né? A obedecermos essa palavra. Versículo 24: Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós o amamos quando nós obedecemos a sua palavra. E Jesus fala que as palavras que ele profere não são deles mesmos, mas do Pai que o enviou. E essa é a vontade também de Jesus. Quando nós obedecemos, as palavras que existem em nós, que vai existir em nós, não vão ser nossas, mas do próprio Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Esse versículo 25. Tenho-vos dito isso estando convosco. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 15 e 16, Jesus nos diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor quer que a gente obedeça para que a gente receba a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Então este amor consiste em nós termos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica, né, da bondade, o amor, né, vem a bondade, aí vem o domínio próprio, a alegria, a paz, a mansidão, a longanimidade, a fé, a temperança, a paz, o gozo. Então, o amor, o exercício, a prática da palavra faz com que o Espírito Santo testifique em nós e a gente dê esses frutos por causa da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Em Isaías 55, versículo 6 em diante, a palavra nos exorta a buscar por Jesus, né? A buscar a salvação, né, em Deus. Em Isaías 55, né?
essa palavra toda nos fala, né? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. E o Senhor nos dá instrução a partir do versículo 6, em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, essa é a oportunidade que o Senhor derrama misericórdia, né, sobre as nossas vidas, para a gente buscá-lo enquanto se pode achar, para a gente invocar enquanto ele está perto. Jesus nos fala em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele comigo. A gente tem um exemplo muito forte, essa história é muito linda, a história de Zaqueu, publicano rico, que quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele subiu numa figueira bravo, e Jesus, contemplando ali da vontade e do interesse de Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu desceu com grande júbilo, Zaqueu desceu com grande alegria. Então Zaqueu queria exercer essa palavra, ele buscou o Senhor enquanto, né, ele teve a oportunidade, né, enquanto Jesus estava perto. Ele invocou o Senhor ali com a sua atitude, em ultrapassando ali a limitação de ser pequeno, de ser baixa estatura. Ele tomou uma atitude, ele venceu a sua dificuldade. Então o Senhor quer que a gente vença, né, as nossas dificuldades, né, para ver Jesus, ou seja, para buscar a sua presença. E Zaqueu ali na presença de Jesus, onde aquelas pessoas estavam murmuravam porque Jesus ia se hospedar na casa de um pecador, mas Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. E quando Zaqueu, ali mediante a presença de Jesus, ele teve discernimento do seu pecado, ele se arrependeu, ele confessou para Jesus, ele se prontificou a doar aos pobres, a ressarcir se ele tivesse defraudado. Zaqueu, ele se arrependeu, ele abandonou aquele pecado. Então Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, porque se havia perdido. Se encontra em Lucas 19, versículo 9. Então Zaqueu teve uma atitude, Zaqueu recebeu salvação. Isaías 55, versículo 7. Amém. Deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o Senhor está dizendo aqui que precisa deixar, né, haver um abandono, o ímpio o seu caminho, as decisões, as atitudes, a maneira de viver ímpia, né, e o homem maligno os seus pensamentos. O Senhor quer que todos tenham a mente de Cristo, os pensamentos malignos sejam deixados e que haja conversão ao Senhor, ou seja, que haja uma renovação da mente. Renovação da mente acontece quando nós nos apropriamos da palavra de Deus e deixamos que Deus nos transforme. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 12: deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, o Senhor quer se agradar dos nossos pensamentos, quer que os nossos pensamentos venham da palavra dele. Amém? Glória a Deus, porque quando há essa conversão, né, o Senhor se compadecerá. Quando há arrependimento, quando há conversão, quando há discernimento, né, conversão, a palavra do Senhor nos diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Ou seja, haver uma mudança na nossa mente, né, na mente. Conversão à palavra de Deus, mudança, aleluia, mudança de mente, de atitude, glória a Deus. E torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, se tornar para Deus, porque a palavra do Senhor nos diz em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele nos amou a humanidade de tal maneira que ele enviou nosso Senhor e Salvador. Ele agiu de amor, de misericórdia, de favor, né? Graça, favor não merecido, para nos dar um perdão, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo em sacrifício. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, versículo 4 em diante: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus em nome de Jesus.
Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o Senhor está falando que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E nem os caminhos dele são os nossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos deles mais altos que os nossos caminhos. O Senhor quer que a gente seja alinhado. O Senhor diz que a palavra dele não volta atrás sem fazer aquilo que ele apraz. Ou seja, o Senhor quer, ele envia a palavra dele e essa palavra tem que frutificar em nós, tem que prosperar naquilo que ele determinou. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E para isso acontecer, nós precisamos nos converter à palavra do Senhor, porque o Senhor nos quer que a gente dê fruto. A palavra do Senhor nos diz em João 15, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus exortando os discípulos, Jesus nos exorta também. Em nome de Jesus, amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A Jesus fala que aquele que está nele não dá fruto, a corta, atira. Mas aquele que dá fruto, poda, ou seja, tira os excessos, para que dê mais fruto ainda, para que frutifique mais ainda. Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra. Ou seja, a palavra vai nos limpando, a palavra vai nos atribuindo purificação, vai retirando. E a palavra em Tiago 1, capítulo 22. Assim diz a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Senhor está dizendo assim, sejam praticantes da palavra. O Senhor está nos exortando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, o Senhor está dizendo para a gente não apenas ouvir, mas o que de fato a gente está ouvindo, a gente pratica, a gente exerça, a gente se submeta ao Espírito, à palavra. Então, quando a gente se submete ao Espírito, o Espírito é fortalecido. Então, nós não somos acometidos às nossas emoções, às vontades da mente, da alma e do coração, mas ao Espírito, à palavra de Deus. Então, o Senhor diz, sejam praticantes. Quando se cumpre essa palavra, o nosso Espírito é fortalecido e a gente não se submete à vontade da carne. Nós não nos enganamos a nós mesmos, nós nos tornamos praticantes dessa palavra, porque quando se ouve e não pratica, enganamos-nos a nós mesmos, como a palavra diz, com falsos discursos. Mas quando obedecemos, nosso espírito é fortalecido, a nossa alma ela se submete ao Espírito, e é o Espírito que sobressai. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, Jesus estava fortalecido na palavra. Jesus tinha autoridade por causa da obediência à palavra do Senhor. Quando nós obedecemos, exercemos autoridade em obediência. O Senhor quer que a gente seja de fato praticante da palavra. E nos tornamos praticantes da palavra é no nosso dia a dia. Quando nós meditamos essa palavra, por isso a importância que o Senhor nos chama, para a gente ter comunhão, para a gente ler a palavra, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar, nos lembrar de todas as coisas. Então, nos momentos oportunos do nosso dia a dia, coisas até que situações desfavoráveis, contrárias, o Espírito Santo ele nos lembra e a gente se submete à palavra. Mas para isso, nós precisamos negar a nós mesmos, como diz a palavra em Lucas, capítulo 9, versículo 23 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para a gente, de fato, seguir a Jesus, obedecer a sua palavra, precisa haver uma decisão de todos nós. Negar a nós mesmos, negar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, coisas que muitas vezes
nós queremos fazer, vontades, hábitos, mas que por muitas vezes roubam tempo. Aquele tempo que é para a gente estar dando ali para Deus, orando ou meditando na palavra, são coisas do nosso cotidiano, mas que a gente deve observar se de fato a gente não está levando mais tempo, né, fazendo isso, né, do que estar buscando ao Senhor. Quanto a orar, né, nosso dia a dia ele precisa estar em constante oração. Paulo nos exorta a orar no Espírito, com súplicas e com orações. Mas muitas coisas na nossa vida a gente tem que negar a nós mesmos para seguir a Jesus, para seguir aquilo que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Versículo 25. Porque que aproveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Versículo 28. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então o Senhor quer que a gente se prontifique, que a gente entregue a nossa vida para Ele, que a gente negue a si mesmo e tome a nossa cruz dia a dia e o siga. Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor de fato chama a humanidade para a conversão, para o arrependimento, para a remissão, para perdão, para a salvação. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. O Senhor nos exorta a conhecer a Tua palavra. Jesus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em conhecer a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, queremos te render graça por causa da Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque a força é do Senhor. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos provê, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que cura os doentes, os enfermos, é o Senhor que cura as crianças, os jovens, os adultos, é o Senhor que dá livramento, Pai. As pessoas que trabalham, guarda a entrada, guarda a saída. É o Senhor que nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos. É o Senhor que livra a nossa alma, é o Senhor que protege a nossa cabeça no dia da batalha. É o Senhor que reforça as trancas da nossa casa e põe em paz o nosso território. É o Senhor que tira os nossos pés da rede. É o Senhor, meu Pai, que nos livra, Senhor, de toda a ferramenta preparada contra a nossa vida. Assim nos diz a palavra em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que em juízo se levantar, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então nós, em nome de Jesus Cristo, declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará. Que toda língua que em juízo se levantou, nós a condenaremos. Palavras até que saiu da nossa boca, Senhor, por causa de ignorância. Tua palavra diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Então, em nome de Jesus Cristo, nós já te pedimos perdão por essas palavras, que todas elas sejam amarradas e repreendidas, caiam por terra, em nome de Jesus. Que outras palavras declaradas também contra as nossas vidas nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, continua conosco. Oramos por todos os doentes e enfermos, Pai, por aqueles que precisam de cura, nos ossos, na carne, no sangue, nas células, na pele, do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebam saúde em nome de Jesus. Lepras, feridas, urticárias, coceiras, dores, caroços desapareçam em nome de Jesus. Toda obra maligna, ocultismo, feitiçaria, macumbaria, setas malignas, desapareça, está cancelada agora, em nome de Jesus. Senhor, nos protege. Cobre-nos, Senhor, no teu precioso sangue, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Continua conosco. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. A tua palavra diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Tua palavra diz, meu Pai bendito e amado: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra diz, Pai bendito e amado, em João 15, versículo 7 em diante: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai também amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo
que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Glória a Deus em nome de Jesus. Pai, entregamos em tuas mãos todas as crianças que precisam nesta hora de cura, Senhor. Aquelas que estão no neonatal, aquelas que estão em casa, que precisam de cura na pele. Pai, repreende nesta hora toda a fadiga, toda a lepra, toda a coceira, toda a dor, toda a agonia nessas crianças. Desapareça em nome de Jesus. A tua palavra diz que um leproso se prostrou diante de ti e disse: Mestre, se quiseres, pode me purificar. O Senhor disse: Quero sim, fique limpo. O Senhor tocou nele, de imediato, aquele leproso ficou purificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que essas crianças nessa hora sejam purificadas, Pai, de lepras, de coceiras, de fadiga, de dor, de agonia. Todo este mal desapareça em nome de Jesus. Pai, repreende ceifa, derrame, ataque cardíaco, ataque vascular, entupimento nas veias, infarto, queda, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus em nome de Jesus. Pai, nos cobre no teu sangue, cobre os nossos lares, a nossa família, Senhor, a nossa casa, nossos irmãos, pais, tios, tias. Alcança cada um deles, meu Pai, guardando e livrando para a salvação das suas almas. Protege também as crianças, Pai, aquelas que estão em estado de vulnerabilidade nas ruas. Protege, meu Pai, os cônjuges, os filhos, corações dos pais, vem converter os filhos. Coração dos seus filhos se converter aos pais, como diz a tua palavra em Malaquias. Glória a Deus em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Protege também os animais, Senhor, das atrocidades e dos ataques do inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade nos teus muros, em nome de Jesus. E declaramos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, que se encontra em Números, capítulo 6, versículo 24 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus em nome de Jesus. Jesus Cristo nos dá saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus Cristo nos dá saúde.